Fala, galera, papo descontraído na área. Estamos de Fala, volta, voltamos, mano né? Rick. Demorou? Faz um tempinho, né? Tava com saudade desse espaço. Você viu como tá lindo o estúdio? Tá demais, galera. Né? A gente tá aí com um estúdio cada vez melhor. Estamos Essa ampliando. reforma valeu a pena, Não é né, não? Ed? Valeu, né? Tamo Maravilha, né? Estamos indo pra um lugarzinho mais alto, Você subindo de tá nível, né? E hoje, com o quê? Você tava trocando ideia com ele aqui, né? Tava conversando nos bastidores, com um né? cara especial aí, cara. Um O cara cara entende top. as mentes aí, hein, meu? Ó. Galera, hoje vocês vão ver um cara... Dá um alô pro pessoal aí, Rafa. Dá um alô pro Oi. pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Meu nome é Rafael Henrique Harrick. Eu sou psicanalista clínico pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, coordenadoria e monitoria de comunidades terapêuticas pela FEBRACT, terapia pela FEBRACE. Sou coordenador do acompanhamento psicanalítico na ONG NAICAL e sou responsável pelo projeto No Sentido Agora Estou, e é uma honra estar aqui A honra hoje. é toda nossa, honra é né? nossa. Falta ele falar, né? Você viu? E sou amigo do Ed e do Rick. Então, Muito antes obrigado, de a gente viu? fazer a primeira pergunta pra você, nós vamos falar do nosso patrocinador, que é a Superbets. Superbets, né? Já fez sua apostinha, Ed? Fiz a minha Superbets? apostinha. São Paulo tá melhorando, tá melhorando. Vai São Paulo. Não, vai Brasil. Agora- Isso é da Copa do Mundo, né? Deixa eu você torce, Rafa. Sampaio Correia do Maranhão. Aí sim, aí homem esperto, é Aí esperto. já tá acostumado já, né? Não precisa nem de... Né? Não tem nem expectativa. Então, galera, nós vamos deixar o QR Code aqui em cima. Então, você abre a câmera do seu celular. Simples, rapidinho você vai lá, você faz o seu cadastro. Em menos de 2 minutos você já faz o seu cadastro. E você pode fazer a sua aposta. Não somente quem curte futebol, mas para agora não tem mais BBB. Antigamente Agora tinha tem BBB, né? Mas agora tem Power Cup, né? Power Cup, Sai do tem Power isso. Cup aí. Então você pode fazer a sua aposta lá, você pode fazer tanto de futebol, de luta, de basquete, de beisebol, UFC. UFC, tem muito. Então, galera, rapidinho. Se você colocar R$10, você ganha mais 10. Então, tudo que você colocar até R$100, você ganha em dobro. Então, colocou 50, ganha mais 50, É isso aí. né? Vamos Maravilha. fazer a aposta? Vamos fazer a aposta? Acabando Vamos. aqui, vamos fazer uma Vamos aposta. fazer a aposta. Você não... E aproveitar, pessoal, se inscreve no canal, tá? Dá o seu like, compartilha, que é muito importante pra Exatamente. gente, né, Ed, né? Às vezes a gente tem bastante views, mas os caras não tá inscritos. Mas compartilha lá, se inscreve no canal, né? Segue o Rafa também e vamos pra Já cima. fala o seu Instagram, Rafa. @No Sentido Agora Estou. No sentido agora estou. Show de bola. É isso aí. Então, galera, eu quero apresentar esse cara aqui. Eu já conheço ele já tem um tempo. A gente já trabalhou assim na igreja, que foi lá na parte de eventos. Depois foi. A gente tem uma historinha aí, né? Tem uma história. Tem uma historinha aí. Tem. E aí a gente convidou ele hoje para estar com a gente. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, porque esse cara é top. Eu já vou começar falando. Você, Rafael, você trabalhava com eventos, né? Você trabalhou lá trabalhava com LED, com essas coisas. Você já tinha feito o seu curso. Conta um pouco dessa história. Antes de você entrar na psicanálise, quem era o Rafael antes de se tornar esse cara que é hoje? Quem era o Rafael antes, né? Então, eu passei... Talvez eu tenha transitado por diversas áreas. Talvez não, eu transitei por diversas áreas, mas sempre me dediquei ao estudo terapêutico, tá? Então, devido a esse contato, há uns 4 anos atrás, eu fui convidado pela Rede Boa Nova, de rádio, para participar de um programa chamado Recuperação, né, onde eu expus alguns pensamentos, alguns estudos, algumas coisas que estavam emergindo ali. Após esse estudo, eu projetei um grupo no NAICAL, e ali, daquele momento, eu começo um atendimento social na área de terapia, na área psicanalítica ali, começo uma abordagem social. Para mim, né, naquele momento, eu nunca pensei em viver disso. Por quê? Porque eu estava bem resolvido enquanto ao meu trabalho com eventos, né, e anteriormente com transporte também. Mas o mundo, né, padeceu de um momento catastrófico e mudou tudo, e foi mediante a uma situação de grande angústia que eu pude me encontrar como ser humano e auxiliar muitas outras pessoas. Que top, hein? Certo. Então esse é o Rafael antes de se tornar o psicanalista. Psicanalista, Um pouquinho disso. Sim, nós fomos crescendo aos poucos.
antes de se tornar o psicanalista, o Rafael era um estudante, né, dedicado ao trabalho, dedicado ao empreendedorismo, vivendo, né, buscando a vida. Mas sempre na intenção de querer ir para essa área de psicanálise. Sim, sim. É. Por isso a construção do projeto, a participação de programas, né? Certo. A clínica no sentido Agora Estou, o projeto no sentido Agora Estou, nasce após o primeiro lockdown, onde eu tive um primeiro contato com um influenciador, onde fui convidado novamente para mais um programa para expor a teoria e a terapia, onde eu analisei 3 casos que foram Oksana Malaya, a menina criada por cães, né? Gabriel Hernandes, ele foi morto, vítima de abusos pelos pais, pelos próprios criadores, e a Lei Maria da Penha também. Isso conversa com o público, né? E a partir desse momento forma-se uma clínica, um atendimento, e o Rafael deixa de ser empresário, deixa de ser iluminador, deixa de ser... Operador de LED. trabalhar com eventos, trabalhar com transporte e vai trabalhar com um atendimento psicanalítico. Esse algo ele foi construído ao decorrer de uma vida e acumulando experiências em outras áreas pôde me possibilitar me edificar como profissional hoje. Legal. Show. Essas possibilidades aconteceu tudo na pandemia, que abriu esse leque. Você é formado desde quando, Rafael? Nessa atuação? O primeiro curso de terapia deve estar 5 ou 6 anos atrás. 5 ou 6 anos atrás. E veio despertar essa paixão que você sempre teve, né? Pode-se dizer. Porque é uma profissão diferente, Sim, né? sim. As pessoas, geralmente ela quer ser, principalmente o homem, né? Jogador de futebol, ou quer ser médico, ou advogado. É difícil uma pessoa querer entender os problemas dos outros, né? Sim. Porque o ser humano, geralmente, ele pensa em si próprio, né? O cara que tem aquela preocupação, eu quero entender um problema do próximo. Igual fala, já tenho os meus problemas, vou querer problema de alguém. Exato. Porque Você é acaba difícil, né? absorvendo Porque assim, problemas. eu falo de mim mesmo, né? Muitas das vezes a gente não gosta nem de ficar muito próximo de pessoas que têm muito problema. De ouvir muito lorota, muito problema. Uhum. A sua profissão não. Exige isso, né? Exige. Vamos ser transparentes. Vocês querem ouvir, eu vou contar para vocês. Embora eu tive um contato muito cedo com a terapia, com o meio terapêutico, tá? Eu passei por dificuldades em minha saúde que me debilitaram profundamente, né? Então, eu sofri muito, tá? E foi esse primeiro contato com uma literatura que me possibilitou me estruturar para aquilo que iria vir. Eles não sabiam o que fazer comigo, eles estavam depressivos, né? Então me levaram para uma comunidade terapêutica, e dentro dessa comunidade terapêutica eu ficava num quarto, né? E eu não via o tempo passar, eu não pensava, eu estava muito debilitado, eu estava muito depressivo, era uma depressão muito profunda. E entre reuniões e sessões e psiquiatras me levaram numa reunião chamada, hoje eu compreendo, uma reunião californiana, que são as Filipetas, e para mim naquele momento eu não tinha capacidade nenhuma. O Rafael ele devia ter uns 20 anos, 17 a 20 anos. Menino novo. 17, eu não tinha capacidade nenhuma como ser humano. E quadro depressivo já. Profundo, né? Tanto que um dos pontos que eu mais estudo, que eu me aprofundo, é que no mês 9 nós vamos ter um livro sendo lançado, é o suicídio. Então, debilitado, né, devido às tentativas contra a minha própria vida, com uma cobrança negativa, talvez nem existisse autoestima, eu fui nessa reunião empurrado, porque dependesse de mim eu não iria. Uhum. E nessa casa, era uma casa, ela seguia um meio católico, evangélico, tá?
E essas frases eram bíblicas, né? E eu lembro a frase que eu peguei. Então, peguei lá o papelzinho, abri a Bíblia, né? Provérbios 16, do 1 ao 3, que dizia: do homem é a preparação do coração e do Senhor vem a resposta da boca. Confia teu caminho ao Senhor e ele estabelecerá a tua vereda. Todos os planos parecem bons aos olhos do homem, mas é Deus que pesa em seu coração. E aconteceu uma coisa, porque eu comecei a falar, né? Eu comecei a falar. E me veio algo em mim que falou o seguinte, ó, que não era as coisas que eu tinha vivido, que não eram as coisas que eu tinha feito, mas eram as coisas que eu iria fazer. Porque eu tinha um ódio tremendo de Deus. Ele falou, por que ele quer um cara que não vale para nada nesse mundo? E a partir daquele momento, um leque se abriu. E o primeiro livro que eu li, na verdade, 66 livros. Não, você se sentia um nada. Sim. Mas você colocava a culpa em Deus ou na sociedade? Eu coloquei a culpa em Deus a partir do momento que eu não morri. É o que eu tentei. Tentou e não... Mas, a culpa é dele. Só para eu entender. Só para eu entender. Mas, essas frustrações que você tinha, mas era por conta da cobrança do quê? Da sociedade? Família? O que era? Hoje que te levou? Hoje eu compreendo que é uma situação multifatorial, tá? Hoje eu compreendo uma situação multifatorial. A perda de ente querido, poder aquisitivo, oportunidades, possibilidades, divergência, brigas entre amigos, tudo isso culminou para que o Rafael desenvolvesse... Um conjunto. Não tivesse recursos para enfrentar a própria realidade, né? E assim, hoje eu compreendo que existiu uma perda. E essa perda ela não era tangível, era uma perda inconsciente. E que fez com que eu desinvestisse a energia, o afeto que eu devotava a mim, né? Então, quando eu começo a tirar isso, né, que é uma dor imensurável, eu deixo de dar valor a mim mesmo, eu deixo de existir, né? Então, para mim, eu era um nada. É aquilo que você vai tentar compreender quando lê Franz Kafka e a metamorfose e vê aquele jovem se tornando um inseto, né? Talvez fosse assim que eu me via, como um inseto, que não aguentava levantar da cama em um quarto onde ninguém conhecia, né? Um dia. Um dia. Então, você quer saber se a psicanálise cura? Você quer saber? Acho que muitos têm essa dúvida, essa pergunta. Muitos têm essas perguntas. Muito do que a gente sente é natural. Por exemplo, se eu for pensar na ansiedade. A ansiedade, ela não é de todo mal. Ela tem o fim de preservar a minha vida. Tá? Então, em uma situação... Ansiedade. Se eu penso em uma situação de medo, de risco, perigo, muitos autores pensam na ansiedade como sinônimo do medo, né? Só que a ansiedade não é só isso. Então, quando em medo, meu corpo se altera, meu sistema nervoso se altera, para que eu tenha uma reação àquilo, atacando ou fugindo daquilo, de uma maneira bem simples, bem recortada, tá bom? Porém, quando você vai beijar alguém pela primeira vez, né? Quando você tem um primeiro toque, quando você recebe um convite para um podcast, né? Quando você vai receber uma proposta de emprego, né? Tá esperando sair alguma coisa, o pessoal te liga. Ansiedade. Né? Aquele frio na barriga, aquela sensação, é ansiedade também. Então, quando você tem que entregar uma prova e tem uma expectativa sobre aquela nota, você vai ter um foco diferenciado para o estudo, porque você está ansioso. Então, ela vai te dar uma visão de túnel, tá? Isso em um grau, em um equilíbrio, de uma maneira saudável. Porém, quando a mente passa a acreditar que existe um risco ou um perigo, quando a mente passa a acreditar que existe um medo, a mente passa. Nós hoje talvez não tenhamos uma situação que nos apresente um medo, um risco, perigo, mas a mente passou a acreditar,
Aí existe esse descompensamento. Existem inúmeros fatores que podem ser citados, como hereditariedade, né, uma predisposição genética, né, alimentação, né, Sim. o ambiente em que eu vivo, né, um ambiente violento, hostil, né, aqueles que estão ao meu redor. Tudo isso vai também possibilitar a formação de uma patologia no ser humano. Mas, assim, o que nós sentimos em um grau elevado, agudo, é natural. É natural do ser humano. Então, quando eu falo em cura é o tratamento da causa com o fim de uma diminuição dos sintomas. Porque a pessoa que sofre de ansiedade, ela nunca vai deixar de ter ansiedade. Porque a ansiedade faz parte, é uma emoção e faz parte do ser humano. Todos nós temos, né, na Sim, verdade. sim. E assim, vamos pensar num quadro depressivo agora. Né, que se a gente for pensar no TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa ela vai ruminar um passado negativo e projetar um futuro de incerteza, né? Então a gente já tem um ciclo vicioso ali, uma repetição e Você como um profissional psicanalista, tem alguns sinais que a pessoa ela passa para descobrir se a pessoa está ansiosa ou não? Ou não tem? olha, Igual entrevista de emprego, o cara tá muito ansioso ou muito agitado. Isso é algum sinal que tem uma característica que diz que o cara tá ansioso ou se o cara é nervoso, tal? Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver isso daí? tem sim, porque assim, ó, no cognitivo, ele vai ter lapso de memória. Ele vai ter dificuldade de formar soluções, né? Ele tem dificuldades de tomar decisões. Então, se a pessoa está muito ansiosa para uma entrevista de emprego, ela vai enfrentar uma dificuldade cognitiva no físico. Ele vai ter sudorese, as mãos vão suar, o coração vai palpitar, né? Vai ter uma hiperventilação, o que dificulta também a oxigenação, o que deixa o sangue mais ácido, causando dores. A pessoa tem dor de barriga. Dor de barriga, entre tantas outras porque coisas. eu fiz essa pergunta. Eu lembro no meu TCC, tem um amigo meu que ele é super inteligente, cara. Só que ele tem um problema muito sério em falar em público. Não que ele não conheça do assunto. Ele é super inteligente, só que ele não consegue falar em público de jeito nenhum, cara. Entendeu? Ele é um cara muito ansioso para fazer as coisas, só que na hora de falar em público ele trava, né? Não por falta de conhecimento. Conhece super do assunto, mas mesmo assim ele não consegue levantar lá e palestrar. Sim, entendeu? Existem... Tem situação, isso aí tem jeito? Tem. Olha, assim, jeito tem. A gente vai falar sobre isso. Mas eu quero fazer um comparativo com o meio social. Por exemplo, eu abri no YouTube uma menina de 9 anos subindo no pé de açaí para cortar o açaí em cima do pé. Então, que criança em São Paulo com 9 anos, eu já vi no Nordeste, mais jovem ainda, subindo em um pé de coco, né? E que criança faria isso, né? Então, por exemplo, pessoas que cresceram na praia, próximo à praia, eles vão saber nadar, eles têm uma desenvoltura maior com o mar, né? Então, se muitas vezes não me é estimulado ou isso é repreendido em mim, né, ou eu crio eu mesmo um constrangimento, isso vai ter um efeito. Obviamente que existe uma patologia. Pode sim se desenvolver uma fobia social, mas também existe uma inibição natural com aquilo que é novo. Então vem de casa. Então, pode sim. Mas toda fobia tem um princípio. Ou não necessariamente, que nem você tá falando. A pessoa pode, por exemplo, ela viveu muito tempo dentro de casa, ou aconteceu alguma coisa que ela teve vergonha, que fez com que ela tivesse essa atitude de ter a vergonha. Pode ter acontecido um princípio alto. Acho que em casa, Ed. Eu acho que o fator primordial acho que deve ser dentro do seu próprio lar. Assim, ó, tem uma etiologia, né? Um estudo de causa. Pode sim ser dentro do lar. Por exemplo, se a mãe ela tem pânico de trovão e faz isso próximo da criança, ela vai desencadear isso. Mas também existe uma questão que muitas vezes não está relacionada ao algo específico que desenvolve a fobia. Por exemplo, eu tenho uma privação, né? Ou eu sofro um abuso. E isso é extremamente desconfortante, né? Esse conteúdo ele vai ser reprimido por um mecanismo de defesa do meu eu, do meu ego, tá? Então ele vai se tornar uma nova, ele não deixa de existir, ele se torna uma nova linguagem. E quando se manifesta, ele se apropria de uma outra situação, né? Então muitas vezes o medo de aranha não é um contato que a aranha teve comigo.
é a representação de um algo peçonhento que tocou em mim, Uhum. tá? Então, existe sim, a mente ela vai trabalhar dessa forma, a gente tem como base o sonho do ser humano, a manifestação onírica, onde se emerge essas angústias inconscientes e tomam forma durante a vida dos sonhos, né? Por isso tão desconexo, por isso muitas vezes tão fantasioso, mas com o fim do quê? De me aliviar as angústias. De me aliviar as angústias. É com vocês. Certo. Primeiro, ó, você viu o nosso logo novo, Rick? Tá com o logo Né, novo na galera? tela aí já, né? Dá uma olhadinha lá do nosso novo logo. Tem contabilidade? Precisa de contabilidade, ó. É, JRV ó, Contábil, JRV tá? Contábil. Entre em contato com o pessoal lá, Rafael. Nós vamos deixar também o númerozinho deles aqui embaixo para vocês entrarem em contato com eles. E a Gata Delícia, que daqui a pouco no finalzinho você vai comer uns salgados ali muito Como é que bom. eles mandaram ali que eu nem Que eles sei mandaram, ó. Tá ali, ó. Eu sei que eles mandaram alguma coisa, no final a gente vai. Mas. Dá uma pergunta pra ele? Vai, fica à Pode. vontade. Rafael, qual que é o papel do psicanalista, cara? Principal, afinal. Qual que é o papel? As pessoas te procuram com qual intuito? O meu trabalho está em elucidar aquilo que é reprimido, para que muitas vezes se torne uma tristeza cotidiana. Às vezes, eu sou um vilão. Olha só que loucura, né? Sério? O Por vilão quê? pra pessoa, você tá falando. Por quê? Porque tem uma história, né? Já te procuraram e falaram, não, cara, você não me ajudou, não vou te pagar não, cara. Você Uma- me deixou mais confuso ainda, você é o vilão. Tem uma história. Um rei, ele tem um sonho e convida um intérprete de sonhos, né? Pô, ele conta o sonho e o intérprete fala o seguinte, olha, vai estourar uma grande guerra, né? E seu reinado vai cair e sua família vai morrer. Aí o rei se espanta. Não, que isso? Você está louco. Você está louco. Você está louco. Como que você vem aqui na minha corte fala isso para mim? Não, cortem a cabeça. E elimina aquela pessoa da vida dele. Matou mesmo. Chama o segundo intérprete de sonhos, só que o segundo já sabia do destino do primeiro. Né? E ele fala o seguinte, olha, vai estourar uma grande guerra, mas sua família e seu reinado será eternizado entre os séculos dos séculos, vocês sempre serão lembrados. Né? E o que nos prepara para a vida? O que nos prepara para a vida? Né? É muito bom ser acolhido. Né? Você será acolhido na psicanálise. É muito bom ser respeitado. Você será respeitado. Você vai ser ouvido sem nenhum julgamento sobre aquilo que você viveu, sobre aquilo que você escolheu. É muito bom. É muito bom. Mas que só passar a mão talvez não resolva a situação que nós estamos vivenciando hoje. Sim. Né? E muitas vezes, para destituir uma fantasia, para que eu possa ter contato com a minha realidade e lidar com a minha vida de uma maneira saudável, né, eu preciso abrir os reais motivos do porquê nós estamos vivendo aquilo. Né? E o que te prepara para a guerra? Saber que existe um problema e que eu tenho que lidar com ele, né? Ou eu passar a mão na cabeça e dar um copo com açúcar, né? Às vezes é um processo duro e leva tempo e assim, eu não vou fazer de uma maneira inadequada que vá prejudicar ainda mais. Esse conhecimento, ele vai ser construído para que a pessoa mesmo se perceba nessa situação e possa criar recursos para sair dela. Sensacional. O fim da psicanálise, sim, trazer à mente aquilo que é reprimido, trazer à mente aquilo que é recalcado. Né? É o tratamento da causa da doença. Então, qual a diferença da psicanálise, ou do psicanalista, para psicologia ou para o psicólogo? Tem uma... Psicanálise e a psicoterapia, né? É. A psicoterapia, vamos pensar, ela vai lidar com essa primeira camada aqui, ó, que são os sintomas, aquilo que se torna evidente. Certo. A psicanálise vai mergulhar lá no fundo. Opa, é aqui que começou. Vai tirar para fora e vai trazer um processo chamado aberreação, que é um transbordar emocional, que vai trazer um grande alívio e a diminuição dos sintomas.
A diferença é que a gente não vai passar a vida inteira tratando o sintoma, quebrando o galho. A gente vai tratar a causa, a gente vai a fundo. É como se eu estivesse mergulhando mesmo. É um mergulho profundo no meu ser, para vir a conhecer a natureza das minhas falhas, a natureza das minhas dores e poder lidar com ela. Quando você entra numa análise, muitas vezes a pessoa quer voltar a ser aquilo que era antes de ter começado a ansiedade, antes de ter passado por um período de depressão, mas isso não acontece. A gente se torna, quando a gente vence um processo, como assim um dia eu pude vencer, a gente se torna pessoas melhores. A gente conquista um patamar elevado. A gente tem recursos para lidar com isso e auxiliar outras pessoas a lidar com isso. Então, um psicanalista, embora com muitos cursos e ainda estudo e ainda vou estudar mais e não tenho ideia de parar, Certo. né? Então, esse psicanalista não é só a formação. Ele não é só a formação. Mas o que faz apto para ele estar em uma sessão de análise, né? O que faz apto para ele enfrentar isso é ele ter superado as suas dores. Ele ter superado as suas dores. Por que que a clínica do Rafael é tão efetiva? Porque ele tem conhecimento de causa. Ele conhece a dor. Eu sofri, eu superei e encontrei recursos ali para que eu possa guiar outros para uma melhora na vida deles. Tá? Legal. Com vocês. Rafael, quando o paciente, o paciente não, ainda ele não é paciente, né? Quando a pessoa, ela consegue enxergar que ela deve procurar um profissional, tem algum segredo para isso, cara? Tem, pô. Um termômetro, pô. Porque assim, vamos pensar, né? Vamos pensar num quadro aqui. A mulher, ela foi vítima de um relacionamento abusivo, um marido alcoólatra. Então, ela vai lá na delegacia da mulher, ela recebe apoio psicológico, ela consegue se separar e começar uma nova vida. Vou fazer um curso, vou para a universidade, vou para a faculdade. E lá os amigos convidam ela para ir para um barzinho, tomar uma cerveja. Só que ela senta do lado de um rapaz, e esse rapaz ele pega o copo de cerveja e leva na boca. Aí ela começa a suar, né? Ela começa a ter uma crise ali, né? Inexplicável, porque é um ambiente descontraído, um ambiente bom, né? Até onde é uma patologia? E até onde isso é ruim? Por quê? Se nós formos pensar, se isso tem o fim de preservar a vida, né? Que é uma condensação de instintos, né? Chamado eros, né? A personificação do amor, né? Ele tem o fim de preservar a vida e evitar a dor. E a psique humana associou aquele líquido e a ingestão daquele líquido algo desconfortável. Então, talvez em qualquer ambiente que ela se encontre, ela vai ter um desconforto quando aquilo. Só que se a gente for pensar, se ela tem uma aversão a esses ambientes, a essa bebida, ela não vai mais se relacionar com alguém que tem a propensão a ser abusivo e alcoólatra, e alcoólico, né? Então ela não vai ter essa relação. E aí, Rafael, quando que eu vou tratar isso, né? Ela pode vir a compreender, pô, não é pra mim, eu não quero estar aí, né? Não é pra mim, eu não quero... Ou, pô, essas pessoas são boas, não tem nada a ver com aquele cara que eu vivi, não tem nada a ver com aquele cara que me agrediu, que me privou, né? Então, aí, quando o sofrimento, né, afeta o social, aí é passível de um tratamento. Aí é necessário. Pô, a pessoa, ela teve um período de tristeza e deixou de falar com os amigos, se trancou dentro do quarto e não quer comer mais. Pô, tratamento. Tratamento, né? Então, o sintoma, né? Que é um outro termômetro, o sintoma. O que é um sintoma? É um sofrimento que nós queremos eliminar. Então, por outro lado, em uma outra perspectiva, a gente pode pensar, como Fabio Herman, uma formação inconsciente, né? Ou em outro pensador também como um corpo Zimmermann. Zimmermann ele fala que um sintoma pode ser considerado um corpo estranho, porque
sem aquele sofrimento na minha vida, eu estou muito bem. Então, se eu percebo esse sofrimento em mim, né? Se existe um método terapêutico, se existem recursos medicamentosos, se existem outros tratamentos que podem me possibilitar um ganho, não existe motivos para esperar, a não ser que você goste de sofrer. Às vezes a pessoa ela não vai perceber o sintoma, né? Que ocorre muito com o alcoólatra, não, alguém que tem um temperamento explosivo. Ele não percebe que afeta aqueles que estão ao seu redor. Ele não percebe que aquele comportamento afeta ele próprio. Ele próprio. É uma negação profunda. E para isso existem uma conscientização, outras abordagens e principalmente o tratamento familiar. Porque a família vai falar, não é problema meu, né? É ele que está doente, mas não é. O familiar também fica doente, né? Uma codependência ali sendo instalada e a pessoa que é explosiva, a pessoa que é o alcoólico, o dependente químico, se torna um termômetro de como a família está. Se o cara está bem, está todo mundo bem. Todo mundo bem. Se não está, aí desestrutura toda a família. E assim, no começo, todo mundo está lá, todo mundo acompanha, todo mundo quer ajudar, né? Passar do tempo, as pessoas se afastam. Só vai ficar o mais próximo. Um dependente químico, um alcoólico, é como se eu jogasse uma pedra na água. Ele não vai se consumir sozinho, embora a dependência química seja uma doença que mate humilhando. Ela não mata de uma hora para outra. Ela vai destituir o homem de valores, de família, de amigos, de emprego, de tudo que é digno dele. Tudo que é digno dele. Então, é como se eu consumo os meus recursos e passo a consumir aqueles que estão ao meu redor até que eu chegue às margens. Me torno um marginal, às margens da sociedade. Porque aquilo que eu tinha a oferecer, que minha família tinha a oferecer, né, foi consumido e já como não tem mais. Eu lembro de uma casa, começando, né, eu lembro de uma casa que eu fui, né, e era uma estante grande que tomava toda a parede e vazia. Até os bichinhos de porcelana que tinham lá foram vendidos. Né? Tudo é devastado. Tudo é devastado. Não tinha gás. Não tinha como cozinhar. Por quê? Porque na noite passada levou o gás. Né? Então, a dependência química, ela destrói, né? Ela mata humilhando, ela destitui o homem daquilo que é bom, perfeito e agradável na vida dele. Tá? Então a gente tem sim ter olhos que existem pessoas também que não têm consciência de seus sintomas, de suas patologias, assim como patologias mais graves, né, que requerem uma atenção, como esquizofrenia e outras coisas também. A mente do ser humano e continuando, né, com o que o Rick falou, primeiro, consulta ou sessão que a pessoa vai participar? Consulta, ela vai estar relacionada, ela pode se associar a um atendimento, o que também não estaria correto, a um diagnóstico, a um prescrever, coisa que nós não faríamos ali. Mas a sessão é um recorte de tempo, né? Então, a sessão analítica é um período de análise, onde eu posso me dispor a... Continua a pergunta que eu ia fazer. Ela tem um período de fazer essas sessões? Depende de cada pessoa? Depende da linha, hein? Depende, tem assim, né? Porque tem linha assim que se você fala aquilo que precisa falar, deu 10 minutos e você conseguiu verbalizar aquilo que estava reprimido, conclui aqui, lacaniano, conclui aqui, né? Concluiu-se, né? E o psicanalista já não fala mais, mas é assim, não, concluiu, é isso mesmo. E a pessoa vai, né? E isso tem um impacto no ser humano, isso vai trazer com que ele repense, ele viva aquilo que ele falou ali de uma forma diferente.
Já a linha que eu sigo, né, ela pode se apropriar também desse meio como um efeito terapêutico, mas eu utilizo 45 minutos, né? Eu passo sempre 1 hora ali, vai da demanda do paciente e tendo sempre aberto, meu telefone é aberto, tá? Então, mesmo que eu esteja em atendimento ou em algum compromisso, né? Mesmo que eu tenha esse momento, outra pessoa vai atender para que possa, se existir uma crise, acompanhar durante a crise e orientar essa crise, tá bom? Mas são os 45 minutos, mas é como se a gente estivesse junto. A sessão, legal. O tempo todo. Bacana. É tudo online, né? Hoje nós trabalhamos online, né? Online. No sentido, agora estou em uma empresa online, uma clínica online, tá? O atendimento presencial que nós fazemos hoje é um meio social. Mas né? tem a possibilidade de alguém contratar o seu serviço presencial, ou não? Devido Só ligando. Chamada de vídeo devido à demanda, hoje nós não temos essa possibilidade. Porque aí eu teria que me deslocar, ter todo um trâmite. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Legal. Tá? A clínica está criando corpo, né? Mas essa abordagem é positiva, é benéfica. Eu atendo pessoas da Irlanda, eu atendi uma pessoa da Costa Rica ontem, eu atendo pessoas de Portugal, atendo o pessoal de New Jersey, de Nova York. Então, a gente tá legal, tá muito bom mesmo. Então, e a clínica física talvez me podasse um pouco dessas possibilidades. Sim. Mas é uma demanda... É um outro nicho, né? Você pegou um nicho diferenciado também, né? Uma demanda legal, uma demanda maravilhosa, um acolhimento. Muitas pessoas se adaptam, até porque algumas pessoas não têm a possibilidade de se deslocar para uma clínica física. Então, a gente conseguiu alcançar pessoas que se encontram em um quadro de necessidade maior também. E você acha que nessa parte de deslocamento a pessoa se sente, como diz a palavra, não é, agora fugiu de cabeça, mas com vergonha de se deslocar, não é frustrada, mas é vergonha mesmo, né, que se diz, né? Tem uma outra palavra, agora eu não lembro, né? Assim, igual você atende online, é uma situação, mas para quem vai se deslocar, vamos supor, eu sou lá da Penha, vamos deslocar para Santander para ser atendido. É frustrante por paciente? Nesse meio do caminho o cara fala, mano, eu acho que eu vou voltar para casa, né? Agora, online é mais rápido. Vamos pensar numa pessoa que sofre de agorafobia, né? Então, a agorafobia é uma comorbidade que se desenvolve do pânico. Então, pode ser que a pessoa tenha uma crise aguda de ansiedade, um pânico, e essas coisas não vêm sozinha, tá? Aí ela vai desenvolver uma agorafobia, porque ela não vai conseguir ficar sozinha dentro de um carro, ou entrar num local de difícil acesso, ela vai ter esse problema. Ou uma fobia social, onde ela não vai conseguir interagir com as outras pessoas no meio, né? Não vai conseguir olhar olho a olho, não consegue ter um contato. Você vai entrar no metrô de São Paulo sem ter um contato com alguém, é difícil. E cada patologia, cada ser humano com sua subjetividade vai manifestar de forma diferente para cada um, tá? Então, para os minuciosos que estão nos ouvindo, não me entendam mal. Mas para essas pessoas, talvez seja um ótimo recurso. Sim. E isso dificultaria, assim, o deslocamento seria, sim, uma resistência, né? Resistência, é uma resistência. Essa era a palavra. Para que a pessoa se possibilite ao tratamento, né? Então, se uma pessoa está depressiva e é um grande esforço sair de dentro da sua casa, talvez ela receba ali um acompanhamento diferenciado que em outro lugar não receberia. É bom que ela saia, mas não que ela saia obrigada, não que seja uma obrigação, não que seja uma cobrança, mas que seja a sua própria vontade, né? Que seja a sua vontade. Que seja querer, né? Não queria te cortar, mas já te cortando, você que falou isso agora, tem uma pessoa muito próxima minha que quando entrava no carro, mano, ela suava, ficava mal, chorava, gritava. Só que às vezes não, a maioria das vezes ela ia trabalhar de ônibus e não tinha a mesma sensação. Você, como um psicanalista,
O que você acha que poderia ser? Será que ela tem uma fobia do carro, sendo que não aconteceu nada dentro de um carro, ela não sofreu um acidente, ela não fez nada, mas ela tinha reações diferentes. A gente até chega pensando, mas por que num carro ela tem uma atitude, mas no ônibus ela não tem uma atitude? Por que no metrô ela não teve a mesma atitude que ela tem num carro? Porque, assim, embora exista o DSM-5 com diversas características e sintomas que podemos traçar para a identificação de uma patologia, não existe uma regra da formação da patologia. Né? Então, na psicanálise, a gente vai observar a subjetividade do sujeito. Talvez, para algumas pessoas, fazer um podcast como esse é impossível. Se torna impossível, assim como um amigo dele que é impossível que ele fale em público. É impossível. E para ele, devido à experiência de vida, né, a experiência de vida dele, ele não consegue entrar no carro. Eu vou explicar melhor. Tem essa garrafinha aqui, ó. Nos foi apresentada uma garrafa. Então, quando você era criança, alguém te apresentou uma garrafa e você brincou com aquilo, né? E você viu que tinha líquido dentro, ingeriu o líquido, e você fez algo maravilhoso. Você conseguiu transformar algo tangível em um signo na sua mente e fez algo, é a coisa mais linda que um ser humano pode fazer, que é associar a um objeto, a um signo, um som específico. Né? Então, se hoje eu converso sobre uma garrafa, e eu falo de garrafa para vocês e vocês compreendem garrafa, é porque um dia foi apresentado uma garrafa para você. Uma garrafa. Se eu começasse o nosso podcast falando em mandarim, talvez a gente não se compreendesse. Por quê? Porque isso não faz parte da nossa cultura, isso não faz parte do nosso meio. O mesmo sentido que eu usei para explicar os motivos pelos quais aquele rapaz não subia no palco. Né, não se apresentava em público. Então, assim, existe um determinismo na psique humana. Nada é aleatório. Então, para que algo aconteça, ele teve uma origem. E, assim, a ansiedade vai se manifestar de formas diferentes para cada ser humano. Porque cada ser humano tem uma história diferente, tem uma subjetividade, tem as suas particularidades, a sua singularidade. E assim, você vai ver listas do que fazer, né, para curar. Né? Então, a gente tem sim algumas orientações e dicas que possibilitam uma melhora. E que muitas vezes nós podemos chamar de uma sublimação, por que não? Né? Então, isso vai possibilitar um alívio para essa pessoa ter uma alimentação melhor, praticar exercícios físicos, né? Ver um conteúdo melhor, né? Tudo isso vai possibilitar um alívio para essa pessoa, Só que o tratamento não tem uma receita. A psicanálise não é feita de receita e é por isso que muitas pessoas vão contra a ideia da psicanálise, porque eu não consigo reproduzir o mesmo tratamento feito em você no Edson. Por quê? Mas assim, é que a sua história é diferente da dele, né? Talvez algumas similaridades podem coincidir e quando vocês compartilharem as suas histórias, vocês podem se identificar, né? A identificação, eu só consigo identificar aquilo que está em mim, eu consigo me identificar com os sintomas ali em algum grau, mas a forma de você lidar com isso vai ser diferente da dele. Tá? Então, existem linhas que vão propor o seguinte, olha, aproximação gradativa. Então, hoje ele vai subir no primeiro degrau, amanhã vai subir no segundo, amanhã no terceiro, até que ele esteja no microfone, né? Olha, os amigos do absurdo, né? Vamos trancar ele dentro do carro. Os extremistas. Olha o maldoso aí, ó. Esses caras aqui, ó. Tipo Ed, tá ligado? Não façam tipo isso. Não façam isso, né? Mas existem formas sim, tá? Então, nós tivemos avanços em 1888, né? Talvez o primeiro avanço de um tratamento psicológico e foi por Sigmund Freud, tá? Então, Freud, ele estagiou, eu vou meio resumido para não estender,
Eu posso falar por horas sobre isso. Ele estagiou vontade. com Charcot, que era o psiquiatra mais reconhecido do seu tempo, e ele falou, ó, eu tive um avanço no tratamento de uma patologia chamada histeria pela sugestão hipnótica. E ele assimilou isso, e quando ele volta para Viena, por meio da sugestão hipnótica, afiliado a Brauer, ele tem o primeiro caso de sucesso, né, com a paciente Ana O. Então, nós tivemos a diminuição dos sintomas por meio de uma Hipnótica. sugestão hipnótica. Só que ele percebeu que quando eu trato os sintomas, eles tomam outras formas. Eles vão tomar outras formas. Então, vão se manifestar de uma outra maneira. E o que ocorre com Ana O. Tá? Vão manifestar de outra maneira. E quando, em 1900, ele escreve o primeiro tratado psicanalítico, que é a interpretação dos sonhos, ele já vem com uma abordagem voltada à associação livre de ideias e não mais o tratamento do sintoma, mas sim o tratamento da causa. Né? Ao tratarmos a causa, naturalmente podemos eliminar ou diminuir os sintomas. Tá? É isso aí. Vamos que vamos. Mas, Pode não, falar. Pode falar. Então, o corpo da psicanálise, o construto teórico psicanalítico, para você ter uma ideia, ele foi utilizado até 1980. Né? A OMS, ela propôs o DSM-5, o Manual Estatístico de Transtorno Diagnóstico, e assim, ela utilizou aquilo que Freud descobriu, neurose de angústia, os estudos histéricos, as nomenclaturas, então, para um psiquiatra diagnosticar alguém até 1980, ele tinha que ter um dado conhecimento psicanalítico, voltado à nosologia, né, os sintomas ali, as patologias. Então, aquele primeiro caso de sucesso e os avanços que Freud tem, ele impacta toda a humanidade. Né? Tanto que ele é considerada a terceira ferida narcísica da humanidade. A primeira, Nicolau Copérnico, né? A Terra não é o centro do universo. A segunda, Charles Darwin, evolucionismo. E a terceira, Freud propõe que o homem não é mais senhor em sua própria morada. O homem não é senhor na sua casa. Existe uma instância psíquica, e essa instância psíquica ela tem uma dada influência sobre aquilo que fazemos e reagimos. E o meu trabalho, reforçando, é elucidar aquilo que nos é inconsciente para que a gente possa decidir sobre isso. Muitas vezes, uma angústia insuportável, mas ela vai se tornar uma tristeza cotidiana, algo que eu consiga lidar. E assim eu não vou padecer dos sintomas de depressão, de ansiedade, de angústia, seja o que for. Né? Legal. Pô, tem uma pergunta aqui, Ed, que você formulou, cara, que eu achei super top, cara. 6. Faz pra ele essa pergunta. Acho que tem tudo a ver com o assunto que se refere. Sim. Nós evoluímos ou apenas recopiamos algo de alguém? Como que... Ou emulamos alguém, Isso, né? como que... Emulamos alguém. Cara, eu achei maravilhoso quando, dentro da literatura freudiana, ele percebeu que... Ele cita Charles Darwin várias vezes, na verdade 20 vezes ao decorrer de todos os seus livros. Isso foi uma grande referência para ele. Ele fala o seguinte, que embora existisse uma seleção natural, o ser humano ele não deixou de ter a parte primitiva no seu ser. E é por isso que hoje a gente padece dos sintomas de ansiedade. Embora o contexto seja diferente, o momento diferente, ainda reagimos como animais em algumas questões, né? Por isso que hoje a gente temos impulsos, né? Por formas de lidar com a vida, né? Então, assim, a parte intelectual do meu ser, o ego, né? O superego, na parte consciente do meu ser, ela pode evoluir sim. Pode evoluir sim. Eu posso assimilar as palavras por meio daquilo que me é apresentado. Nós se desenvolvemos socialmente. A gente tem como exemplo a Malika Mala.
as 2 meninas lobos que foram acolhidas por jesuítas e que não teve um contato com o ser humano, mas que conseguiram desenvolver a fala, 10 palavras na verdade, e a expressão de emoções depois que foram acolhidas por seres humanos. Então, uma única vez aquela menina chorou, né, elas tinham cerca de 10 anos, e ela chora quando uma irmã falece. E ela nunca tinha expressado uma emoção, ela nunca tinha falado. Então, só com o contato do ser humano. A gente tem uma alegoria chamada Caspar Hauser, né? O Enigma de Caspar Hauser. Conta a história de um garoto, de uma criança. Era comum que a família que não tivesse condições deixasse a criança na porta de alguém, né? E esse alguém a acolhia, ou acolhia, né? Então ele foi acolhido, mas ele não foi criado como as outras pessoas. Ele foi criado num porão, né? Preso num porão, comendo pão e água e sem um contato com as outras pessoas, né? Então ele não aprendeu a falar, ele não aprendeu a andar. E quando por volta dos 30 anos, talvez a família cansada de lidar com aquilo, colocou ele na praça da cidade com uma carta na mão, né? Com uma carta na mão. Então, Caspar Hauser, até esse ponto, ele não tinha se desenvolvido como ser humano, mas a partir do momento que ele foi acolhido pela sociedade, começou a receber tratamentos, ele pôde sim se desenvolver como um ser humano. Nós se desenvolvemos em contato social, Olha que legal, né? Então, mas assim, eu posso aprender a falar, eu vou emular as mesmas palavras que você diz, eu vou emular o comportamento que você tem, eu posso aprender a segmentar, eu posso aprender a administrar, eu posso aprender a fazer uma montagem, né? Uma projeção. Posso. Eu estou emulando um comportamento de outro ser humano. Mas tem um dom, tem um dom que é maravilhoso, né? Que é maravilhoso. E assim, é tão satisfatório perceber que esse é o dom que mais se aproxima do nosso Criador, o dom que mais se aproxima de Deus, que é a criatividade. Então, eu posso dizer que a gente só recopia? Não, não, graças a toda a capacidade de criatividade do ser humano, talvez essa fagulha em nós, a gente pode avançar sim. Esse celular hoje tem um processamento maior do que o computador utilizado na Apollo 13. Então, tá na minha mão. E foi para a Lua, né? Então, sim, a gente evolui. A gente se adapta, a gente cria outros meios e talvez eu seja a prova viva disso, né? Que é possível sim lidar com a sua própria realidade. Eu não sei o que as pessoas que estão nos ouvindo agora estão passando nesse momento. Se é privação, se é dificuldade, se é dor, se é a violência. Eu queria dizer que eu conheço a fundo todas elas. E não são elas que me definem hoje. Não são elas que me definem. Mas eu utilizei elas, eu pude utilizar elas para formar aquilo que eu sou. Então, dizer que o mundo seria melhor sem tristezas, talvez o Rafael sem tristezas, ele seria um homem completo e não teria a capacidade ou a propriedade para falar com discernimento sobre tantas literaturas. Tá? É com vocês. Vamos para o bate-pronto? Não, eu tenho uma que eu já tô aqui desde para te perguntar. Tô segurando. Isso. Por exemplo, meu pai faleceu 2 anos atrás e é uma coisa que não faz parte da gente. Eu costumo dizer o seguinte: quando ele faleceu, a gente fica perguntando, Deus, por quê? Certo? E aí eu parei, claro, eu sou cristão, né? E aí eu fui no meu quarto lá, o Espírito Santo falou comigo. Falei, mano, eu vou parar aqui. Eu sei que Deus, Ele é meu pai. Porque eu falava assim, Deus, e agora? Quem vai cuidar de mim? Agora, quem vai ser meu pai? Quem vai fazer o que meu pai fazia? Então, a minha pergunta é o seguinte. Existe um período do luto? Por exemplo, até um período eu posso ter o meu luto? Ou o luto, ele é eterno?
Se você pesquisar no Dr. Google, É. inclusive eu vi um, né, depois eu comento, você pode até encontrar um período de 2 anos, de 1 ano, mas assim, isso não existe, tá bom? Isso não existe. Como eu te falei, nós somos singulares, né? É nossa particularidade, nossa subjetividade. Então, da mesma forma que eu acompanhei o processo e a formação do luto e a conclusão de um luto de quem faz terapia, eu encontrei pessoas que há 20 anos deixaram de viver por causa de uma perda significativa, tá? Então, é bem particular isso, A gente pensa, né, o senso comum pensa que o luto é uma doença e requer um tratamento medicamentoso, né? E não é, meu. E não é. Não é uma doença. O luto é um processo natural, onde a lembrança vem à tona, passa pelo crivo da realidade, desinveste energia, né? Esse processo é extremamente doloroso, é uma dor que não pode ser quantificada. Só que ao decorrer do tempo, essas lembranças elas vão dissipando, diminuindo. Por quê? Nós desinvestimos a energia, aquele que nós devotávamos, né? O afeto que devotávamos, e passamos a distribuir em outras coisas. Embora doloroso, o processo do luto ele não tem o fim de terminar a nossa vida ou de nos destruir. Essa dor que sentimos tem o fim de nos devolver a vida. Então, sobre as tristezas que eu acabei de comentar, a gente não passa na vida sem marcas, né? E eu costumo dizer que nós somos um cristal quebrado. E assim, um dia eu vou lembrar com saudade e vou ficar feliz, mas pode vir aquela lágrima no meu olho também. E faz parte da vida. E o que nos cabe é viver, é deixar nossa marca, é construir a nossa história para que outros também lembrem de nós um dia. Tá? Ele fez a parte dele, né? E nós vamos fazer a nossa. É com vocês. Então, se alguém estiver passando por um luto agora, qual é a sua mensagem que você deixaria para aquela câmera? E daqui a pouco nós vamos pro bate-pronto. Mas alguém que esteja hoje passando aí por algum luto, quadro depressivo, boa. Qual mensagem você deixaria para essa pessoa? Nós estamos vivendo. E para todas as pessoas são apresentadas dificuldades, dores, mágoas, né? Para todas as pessoas. A dor, ela faz parte da vida, é uma constância. Eu sinto dor ao nascer, eu sinto dor ao decorrer da minha vida, e quando eu vou partir, eu sinto e deixo dor também, né? Então, a dor, ela faz parte. E a primeira mensagem que me foi dada: não prive a tua existência do aprendizado da dor. Não prive a sua existência do aprendizado da dor. Se existe um meio para que a gente possa desenvolver recursos para lidar com esta situação, né? Busque. Assuma a responsabilidade pela sua realidade, né? Acontece. E nós vamos... Não é culpa da gente. Mas é nossa responsabilidade. Nós temos que lidar com isso. Eu assumindo a responsabilidade pela minha realidade, eu posso direcionar a minha vida para qual fim eu desejar. Eu deixo de ser a vítima para ser a pessoa que toma a rédea, a pessoa que produz, a pessoa que direciona. Eu venço a minha dor. É com vocês. Cara, isso eu aí. tô... E aí, deu pra aprender? É uma consulta, né? Não, uma consulta não, uma sessão. Uma sessão, cara. É uma sessão que nós estamos passando. Então, ó, nós vamos olhar aqui no meio. Deu pra aprender? Deu pra aprender? Deu pra aprender. Galera, é o seguinte, nós vamos deixar aqui, ó, a rede social dele.
Segue lá, galera. Isso só foi um pouquinho do que realmente a psicanálise, né? Pode te ajudar. Pode te ajudar, pode levar você. Claro, né? Não vamos tirar, como cristão, saber que Jesus também é fundamental, Com né, certeza. nesse momento. Sim. Claro que um psicanalista, um Mas psicanalista, um nesse profissional, porte pra poder te sempre ouvir, importante, te aconselhar, é legal, né? exatamente. Isso. Sensacional. Então, seguem ele lá, né? Depois a gente vai conversar com ele aqui. Quem sabe ele faz uma promoção aí pra quem vinha através do Papo Descontraído. Fala, vi do Papo Descontraído. Os 10 primeiros, né? Os 10 Quem primeiros. sabe, Depois né? a gente Rola vê, a gente promoção coloca aí. lá no Instagram alguma coisa sobre ele. Então vamos deixar a rede social dele. Se você quiser falar, você tem canal no YouTube? Arroba no sentido agora estou, no Facebook também, no sentido agora estou. Não tem como falar, mas na próxima quarta-feira, às 20 horas, tem live no Instagram. Isso, na próxima quarta-feira ele vai estar lá ao vivo, então só seguir ele lá nas redes sociais que você pode ver. E não deixa de se inscrever, galera, no nosso canal, né, de ser inscrito e curtir, compartilhar, no canal dele também. Nós temos o nosso canal de corte também, é Papo Descontraído Cortes, tá lá. Nosso Instagram, graças a Deus, deu uma crescida, tá crescendo, a gente quer agradecer. E já tomou sua aguinha, que agora a gente vai fazer um bate-pronto. Opa. Bora Já lá, toma né? sua aguinha. Se Não, prepara. não? Depois eu agradeço Bora lá, no né? final. Mas, galera, quero agradecer a todos aí que têm assistido. Se inscreve aí, né? Tem novidade chegando, a gente tá Queria tendo bastante. agradecer a Gata Delícias, Ed. Gata Queria Delícia. agradecer a Gata Delícias também pelos salgados, tá? Tá salgado, nós vamos Pelo comer daqui a carinho pouco. que elas têm por nós, tá? Exatamente. Muito obrigado, Gata Delícias. Você que vai fazer sua festinha, sua confraternização, entre em contato com o pessoal lá. Arroba deles é Gata Delícias, né? Gata Delícias. Né? Exatamente. E contrata lá, que é top, né? Ô, eu vou falar de novo, parece que eu repito, mas eles mandaram um bolo. Inclusive, meu filho vai fazer aniversário em setembro. Já, Gata Delícia, já prepara aí de novo aquele bolo. Fizeram um bolo pra mim de chocolate branco. Nossa, já Eu tá. tava lá, né? Eu Tava, lá, você né? tava verdade, lá, tava, né? Eles mandaram pra nós os negócios tudo organizadinho, tudo bonitinho. E mais uma vez, Super Bets, muito obrigado aí por estar com a gente aí. E Vamos lá. vamos preparar? Pro nosso... Vamos preparar nossas Bate-pronto. perguntas do nossos bate-pronto. Não, já tá aqui já no esquema. Invasão de privacidade é? Não respeitar os limites alheios. Uau. Depressão é? Um estado onde a minha mente parte e conflitua entre uma vivência narcísica e um ser sádico. Mano, ele falou umas palavras aqui, É. galera. Eu vou procurar, ó, você procura dicionário depois aí, Eu vou tá? Tá em assistir casa, de procura novo. dicionário. Não, eu vou começar a assistir de novo, vou começar a anotar todas as palavras que ele falou, mas tudo bem. Minha maior vaidade é? A sua. Minha maior vaidade? A sua maior vaidade é? Acho que meu filho. Sério? É louco. Né? É uma honra, meu. Nunca vi alguém que me ama tanto. Nossa. Ele sonhando, ele me chama. Meu. É, né? É É demais. Um sonho. um sonho. Agora nós que deixamos ele sem palavras. Eles deixam a era pra você gente falar. sem, agora nossa. A gente vive tanto de projetos, né? E é sempre planejando, executando, né? Eu quero mais de ser aquilo que eu sou, né? Eu quero que dê tempo, que eu alcance um público significativo e possa, assim, talvez ter a resposta daquela promessa que não foi aquilo que eu fiz, mas as coisas que eu tenho a fazer. Talvez viver isso seja maravilhoso na nossa vida. Um sonho pra você. Uau. Top. Seu maior medo? Eu vou responder filho de novo. De ter outro filho? Não, de perder meu filho. Ah, pô, de perder. né? Ah, Não, mano. tem um- Nossa, verdade. Rapaz, o menino ficou... Eu descobri que ele só fica doente de madrugada. A maioria dos filhos. O Thiagão tá aqui atrás, né, também, né? Fala, o nome do filho dele é o mesmo nome do meu filho, mas não é sempre à noite. Sempre à noite. De madrugada. Daí eu tenho uma preocupação, eu tenho um carinho, né, um amor tremendo,
E assim, eu experienciei muita privação, né? Eu sei que talvez seria inadequado, mas eu não gostaria que ele vivesse isso. E eu cobro muito de mim para que ele possa ter uma estrutura saudável e possa se desenvolver. Talvez se eu tivesse tido esse contato que ele vai ter agora, a gente teria um resultado mais significativo. Mas tudo tem seu tempo. Sim. Até as vivências difíceis não foram em vão para que eu me formasse aquilo que eu sou hoje. Pode falar. Um arrependimento. Um arrependimento. Celular. Ele pegou o celular e ia falar celular. Entrar no celular. Nas redes sociais. Um arrependimento. Por muito tempo, eu tive uma cobrança negativa muito grande. Eu senti um vazio tremendo, né? E eu não sabia explicar. E eu tinha um terapeuta que gritava, isso é falta de Deus, isso é falta de Deus. Ele ainda é terapeuta hoje. E eu não compreendia o que era aquilo. Eu não compreendia. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu consigo perceber que eu me sentia culpado, né, de diversas coisas que tinham acontecido comigo. E que, na verdade, foram as circunstâncias, foi a situação. Eu não tinha como eu fazer algo diferente, porque eu nunca tinha vivido. É complicado eu estar aqui hoje, depois de tanto conhecimento de causa, de tanto conhecimento literário, de tanto trabalho científico, eu olhar para trás e me cobrar uma atitude diferente. Eu sou uma pessoa diferente hoje. Então, como que é injusto comigo mesmo eu olhar para trás e me arrepender e me sentir culpado daquilo que eu vivi, né? Eu aprendi, né? Eu aprendi. Será que eu estou livre de arrependimentos? Não sei, eu só vou saber quando eu concluir essa jornada, né? É isso aí. Toparia tudo por dinheiro? Topa tudo por dinheiro? Não, pô. Tô fora, né? Não. Até o atendimento da clínica no sentido agora estou, embora eu seja muito pontuado por isso, ele tem um valor social, né? E eu me sinto muito bem com isso. Embora eu tenha a cobrança de outras partes relacionada a isso, esse valor social me possibilita um crescimento gradativo e uma segurança para minha família. Então, nós não privamos e nem passamos dificuldades. E é um valor digno para todos, né? Só para tudo por dinheiro? Não, pô. Não, eu atendo de graça hoje, eu acompanho uma sala de mais de 30 adolescentes de graça, né? E é por amor mesmo. E me preocupo muito, Me preocupo muito em formar conteúdo, estímulo, sessões de terapia, para que eles tenham o mínimo daquilo que eu não tive na idade deles. Tá? Que essa seja a fagulha para que eles possam construir algo muito maior daquilo que eles têm a viver. Então, desculpa antes de você fazer sua pergunta. Então, galera, você que tá precisando ou conhece alguém que não tem uma condição financeira, que ele faz a parte social, né? Então, chama ele lá no Instagram dele lá, né? No Sentido Agora Estou. E já tira suas dúvidas também. De repente, você conhece alguém que precisa e não tem uma condição, né? Lá nesse local onde ele faz na social, pode estar até ajudando alguém que você ame, alguém que você conhece que está próximo de você. Desculpa te cortar. Nada. Tá bom. O que você pensa sobre o futuro? Carros voadores. Carros voadores? Não, obrigado. Devia ter, né, cara? Vê se acaba Vai ter, botando vai trânsito, ter, né? com certeza. Caramba. Não. O que eu penso sobre o futuro? Que é complicado, porque a gente não saiu de uma pandemia, pô. O Brasil tá vivendo a gente não saiu de uma pandemia.
Então, alguns dias atrás tinha mais de 80 navios parados no Porto da China e tem lockdown em Pequim e as mortes estão subindo gradativamente aqui no Brasil. E viver isso e o posterior disso é um período como se fosse um período de pós-guerra. Então, qualquer menção à palavra lockdown ou Covid já causa uma oscilação no mercado financeiro, né? No mercado financeiro. E para a nossa vida, né? Aquele trabalhador que muitas vezes foi obrigado a se adaptar para ter que sobreviver durante o período de lockdown, né? Ele foi obrigado a se adaptar, mas assim, né? Muitos não. E aqueles que, por exemplo, o evento, né? Eles vão sofrer novamente as perdas significativas de tudo aquilo, né? Então, às vezes eu posso ter um olhar negativo, mas esse olhar negativo nos prepara para a nossa realidade, tá? Então, se eu desenvolver recursos, se eu acumular recursos, eu vou poder passar por essa próxima fase que talvez há de vir em nossa vida. O que eu penso do futuro, né? Que talvez eu e o Edson não veja o mundo sem Covid, mas que os nossos filhos possam viver um mundo sem Covid e que vai depender de nós, vai depender de nós. Amém. Tá bom? E para finalizar, quem é Rafael? O que falar do Rafael? Rafael, quem é o Difícil, né? Rafael? Não, Difícil falar do nosso não, mesmo, né? eu pensei numa letra de Humberto Gessinger, né? Mas aí... Mano, imagina tudo isso na mente desse cara. Um livro tal, não sei. Mano, é muita informação. Essa letra, assim, ela pode parecer ter um conteúdo pejorativo, ela se chama Don Quixote, né? E por muito tempo eu cantei essa letra pensando que eu era esse cara, né? Pô, o cara que ajuda as pessoas, eu ouvi, você é trouxa por fazer isso. As ideias, né? Cada coisa. Então, muito prazer. Meu nome é Otário. Vindo de outro tempo, mas sempre no horário. Um peixe fora d'água, uma borboleta no aquário. Um prazer cada vez mais raro. A aerodinâmica num tanque de guerra. Vaidades que a terra um dia há de comer. Um as de espada fora do baralho. Grande negócio, um pequeno empresário. Muito prazer, me chamam de otário. Mas é por amor às causas perdidas. Tudo bem, até que pode ser que os dragões sejam moinhos de ventos. Mas muito prazer ao seu dispor, se for por amor às causas perdidas. Obrigado. Mano, eu só quero te agradecer. Muito obrigado. Foi uma honra. Sem palavras. Sensacional. Te agradecer também, Rafael. A casa é sua. Tá, o dia que você quiser vir aparecer aqui tomar um café com a gente, bater um papo, as portas estão sempre abertas e vamos se falando, mantendo contato. E foi muito bom a conversa, o bate-papo. Foi ótimo. Eu acho que os seus pacientes são privilegiados de ter você como amigo, não só paciência. Eu acho que deve gerar até amizades depois das conversas. Você é um cara super inteligente, mano. Eu tô muito feliz, cara. Se você curtiu, deixa no comentário aí. Se você quer Pela fazer a sua presença. segunda, a gente faz a segunda com ele, porque tem muita informação. Isso aqui é porque a gente tem o tempo bem escasso, né? Mas se você achar que deve ter a segunda, a gente vai chamar ele de novo, né? Top demais, né? Sensacional. Gratidão. Eu só Tem nem quero o que falar, agradecer. né? Tem nem Eu o que só quero falar. agradecer. Acho que é isso. Meu irmão, Né? obrigado. E que Deus abençoe muito a sua vida. Gratidão, gratidão. Obrigado, viu, Rafael? É uma honra pela oportunidade e contem sempre comigo no que precisar. Sabedoria, serenidade e pé no chão sempre.
Vamos construir nosso futuro agora. Amém. Vamos Sucesso. lá. Galera, esse foi mais um Obrigado. Papo Descontraído. Valeu. Não se esquece de se inscrever, no canal aí. compartilha, comenta e é isso aí. Valeu, Show. esse foi mais um. Papo descontraído. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Tá louco. Da Vou tirar hora, uma hein? foto. Bora. Vamos.